Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Bem, eu trago para vocês um exemplo, na verdade, sobre o uso do condicional if, mas de uma maneira encadeada. Ou seja, quando existe mais de uma opção e você quer avaliar qual delas você deve ser executada pelo teu código. Eu trago um exemplo de um reator. Então eu gostaria que vocês imaginassem, na verdade, uma das capacidades que a linguagem C tem de programação baseada em protoboards, em plaquinhas, como por exemplo uma plaquinha de Arduino, uma placa de algum sensor, alguma coisa nesse sentido, onde você pode inclusive verificar o sinal de temperatura e enviar determinadas ações de controle. Então, para um reator, isso é bem legal. Imagina a situação em que o programa ele conecta com o sensor e ele resgata o valor de temperatura ao longo do tempo. Então, de tempo em tempo, ele captura o valor da temperatura, checa se está tudo certo, verifica se está tudo certo e liga, né, uma determinada ação caso alguma situação esteja fora de controle. Eu vou repetir como é que funciona o problema. Se alguma ação estiver fora de controle, e olha, quando a programação for montada, a estrutura, eu já sei que eu vou precisar utilizar um if, porque naturalmente apareceu a palavra se. Então, a gente avalia se o reator está numa condição de temperatura fria, normal, quente. E eu vou colocar aqui também o caso do superaquecimento, quando as coisas saíram de controle e a reação ela vai gerar, pode vir a gerar um acidente. Então, vamos levar esse assunto, esse problema em específico, para uma situação que eu estou apresentando para vocês. Então, eu ainda tenho aqui, nessa situação, uma condição de análise mesmo, se a lógica está correta ou não. Então eu quero checar em algumas situações contigo, né? E em algumas situações eu vou pedir para você pausar o vídeo e analisar se está tudo certo ou não. Vamos lá? Olha só, então eu tenho aqui o. Eu vou descer um pouquinho mais. Isso. Eu tenho aqui então o comando. Tá? Eu tenho a definição da temperatura na linha 21. Estou colocando aqui um exemplo. Tá? Digamos que a temperatura deu 50, vindo lá do sensor, e eu preciso fazer determinadas ações, avaliar determinadas situações. E eu vou considerar algumas faixas de temperatura para que o controlador atue no sistema. E eu sei do seguinte, para o reator em questão, para a análise, né, do meu exemplo, eu vou considerar que se a temperatura ela for abaixo de 97,5 graus Celsius, eu vou considerar que a temperatura está abaixo do normal e, portanto, eu preciso ligar o sistema de aquecimento. Se a temperatura ela tiver acima desse valor, né, ela está numa temperatura normal, ou seja, acima de 97,5. Se a temperatura ela passar de 99,5, ela vai estar levemente alta e, portanto, eu preciso começar uma ação de resfriamento. E note como esse reator aqui é bem sensível. Se ela passar de 103,0, ela já vai estar perigosamente alta e a temperatura ela vai gerar uma ação de emergência. Na verdade, o programa ele deve ligar o sistema de alarmes e talvez uma medida de ação mais enérgica, né, de resfriamento. Talvez desligamento do reator, ou seja, ações. E todas essas ações, como apresentado aqui, elas
estão sendo avaliadas, elas estão sendo colocadas como um comentário, tá? Ou seja, eu não estou programando aqui as ações, eu estou querendo visualizar o comando em si e se essa lógica aqui ela está certa. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é esse comando aqui, a maneira como esse carinha daqui ele está programado, e note que eu estou perguntando de uma maneira geral, tá? Esse código vai funcionar, ele vai compilar, e aí pausa o vídeo aí e verifica. Será que esse cara daqui vai compilar? E a resposta é não, esse cara daqui não vai compilar. Por quê? Vou pegar e vou compilar aqui para você. Bem, porque eu cheguei aqui e coloquei um esquema de programação que tem uma variável que eu nem defini no meu problema. Então, eu defini a temperatura como uma variável que, na verdade, está como inteira, começou aí, T. Mas temperatura não é uma variável inteira. Então, esse é o primeiro erro de lógica que aparece nesse problema. Na linha 21, eu preciso mudar a variável de inteira para uma variável de precisão. E aí você pode escolher se você quer trabalhar com uma variável de precisão simples ou de precisão dupla. Eu estou muito acostumado em problemas em C, sempre trabalhar com uma precisão aceitável. Então, comecei aqui, note que isso daqui não é um problema de sintaxe. O programa, ele entende, mas é um problema na lógica do programador. Então, o problema está entre o teclado e a cadeira. É você que tem que pensar nisso. Segundo problema que esse cara daqui tem. Você pode olhar que nos comandos encadeados, eu tenho, na primeira avaliação, na linha 27, eu estou utilizando T para representar a minha variável de temperatura. Depois disso, o que está acontecendo? Estou usando um tal de temp. Pô, ó, o compilador já está reclamando. Cara, você está tentando aqui usar um identificador que não foi declarado, chamado temp. Pois é, o compilador sabe muito bem do que ele está falando. Ele está dizendo que esse treco aqui não vai funcionar. E isso daqui ocorre em todos os comandozinhos que tem aqui. E eu gostaria de ressaltar para você como eu consigo ler esse comando aqui, essa mensagem de erro. Ele está me dizendo que na linha 31, repara que ele está mostrando aqui, na linha 31, coluna 15, ou seja, se eu contasse o número de colunas que tem, o número de espaços que tem em cada uma das linhas, ele está me mostrando que é na coluna 15. E ele está mostrando logo abaixo, olha cara, nesse local aqui, você está usando esse maluco aqui, o tal de temp, que não foi declarado. Então eu preciso corrigir isso em todas essas linhas para checar se o meu programa ele é compilável. Então, vamos lá. Então eu vou chegar e vou corrigir aqui. T. Beleza, está ótimo. T. Você pode perceber que a interface, né, o Celio, ele já estava colocando de vermelhinho o temp, e isso daí já era um indicativo que o compilador ia reclamar. Então, preste atenção no que a própria interface está dizendo para você. E aí agora, eu tenho aqui uma situação em que acho que ele vai compilar. Pode ser aqui, eu não fiz nenhum teste antes. Eu vou botar para compilar e ver se vai funcionar. Construiu, perfeito. Ou seja, a gente tem agora um código em que a sintaxe ela é funcional. E eu já corrigi com vocês um problema que na verdade não é de sintaxe, mas era de princípio de lógica, que é utilizar uma variável de ponto flutuante para uma representação em ponto flutuante. Ok, vamos fechar aqui para eu poder ver o código por completo agora. E agora eu quero verificar se o código ele é funcional. Vamos lá. Para a situação em que a temperatura ela é 50 graus, eu quero saber se esse cara daqui
vai funcionar ou não. Então vamos lá. Eu sei que 50 graus Celsius, eu estou numa situação em que a temperatura está abaixo do normal e eu vou querer colocar comandos para que ele ligue o aquecedor. Então, no momento em que o código atinge a linha 27, 50 é menor do que 97,5? Sim, é menor. Se é menor, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do if e, portanto, ele vai criar aqui vai executar as instruções. O que acontece no comando encadeado if? No momento em que ele entra em uma dessas opções aqui, ele não quer mais saber em relação a qualquer outro comando, qualquer outro bloco do encadeamento. Ou seja, entrou no if, assim que ele sair, né, ou seja, ele chegar aqui na linha 30, ele não vai olhar mais, e eu vou marcar para deixar bem claro, nada do que tem aqui. Ele vai sair para a linha 47. Perfeito, é o que eu quero que seja executado aqui na análise desse código. Tranquilo. Vamos mudar um pouco a situação. Eu vou chegar agora e vou avaliar a situação em que a temperatura, por um acaso da vida, deu, sei lá, 98 graus Celsius. E aí, vamos verificar se a minha lógica ela é funcional, tá bom? Então, vamos lá. A temperatura, na linha 27, a temperatura agora é menor do que 97,5? Falso. Se é falso, o comando encadeado vai verificar o próximo bloco de encadeamento. Então, ele vai verificar agora na linha 31. A temperatura ela é maior do que 98? Ela é maior do que 98. Se ela é maior do que 98, eu estou vendo aqui que a temperatura é normal, de fato é normal. Porque, pelo que eu tinha falado antes e pelo que está escrito aqui no meu código, a temperatura normal, provavelmente, ela está entre 97,5 e 99,5. Beleza? Então, tranquilo. Ele chegou e o que eu devo fazer, se existe alguma medida de controle ativa, como o aquecedor ligado, o resfriamento ligado, desliga. Porque está tudo maravilhoso, tranquilex. Show de bola. Agora vamos avaliar uma outra condição. Vamos pegar e colocar um novo caso aqui para ver se a lógica está certa. Então, na linha 21, eu vou trocar agora para 100 graus Celsius. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos avaliar aqui. Olha. A temperatura ela é menor do que 97,5? Não, não é. E aí eu venho, então, para o próximo bloco de encadeamento. A temperatura ela é maior do que 97,5? Esse é o momento que eu quero que você pause. Tem alguma coisa errada nessa lógica? Pausa aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. Tem alguma coisa errada aqui, sim. Eu quero que você faça uma proposta. E aí? O que você acha que a gente precisa mudar? Bem, a primeira coisa que eu penso é que para toda temperatura acima de 97,5, nenhum dos comandos que estão apresentados aqui embaixo, nesses dois bloquinhos aqui, na verdade até nos três, tá? Eles nunca vão ser executados. Então, a gente acabou de verificar que, dependendo da situação, eu não posso utilizar um único comando relacional. Eu preciso verificar se eu tenho duas condições sendo satisfeitas. Por quê? Nessa condição, eu preciso verificar. Na verdade, eu tenho duas possibilidades aqui. Tá? Eu vou seguir com a primeira, que é mais simples. Tá? E eu vou colocar como um comando, né, de comentado, só para deixar a lógica clara. A
primeira coisa que a gente pode fazer é a seguinte: mudar a lógica e construir o comando usando o limite superior. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se a temperatura aqui ela for menor que 99,5, desculpe, isso quer dizer que eu estou com a temperatura ainda na faixa normal. Olha como a lógica vai mudar, hein? Olha para cá. Vou pegar aqui o exemplo anterior. Caso a temperatura fosse 50, eu ia estar nessa condição. Caso a temperatura fosse 98, o que ia acontecer? Esse cara daqui, ele não ia ser verdade, ele ia ser falso, na linha 27, e ele ia conseguir chegar e verificar essa situação. Ou seja, se a temperatura agora, que é, sei lá, 99, né? 98, acho que tinha sido isso que eu tinha colocado, isso mesmo, 98, ela é abaixo de 99,5 e, portanto, ela está na temperatura normal. E como eu preciso mudar a condição agora? Eu preciso trabalhar não com o limite inferior. Se o limite inferior ele é acima de um determinado valor, eu tenho que trabalhar com o limite superior da temperatura. Então, como eu mudo toda a lógica dos meus blocos? Por quê? Se eu tenho agora uma temperatura de limite que seja, sei lá, 100, por exemplo, então vamos voltar, hein? Vamos pensar aqui novamente na lógica. Agora eu estou trabalhando com uma temperatura de 100, exatamente o exemplo que eu tenho aqui da linha 21. Então, o primeiro bloco, o da linha 27, vai dar falso. E agora sim, olhando para o limite da linha 32, 100, a temperatura 100 não é menor do que 99,5 e, portanto, você vai chegar ao bloco da temperatura levemente alta. Mas, novamente, trabalhando dessa maneira, da maneira como está apresentado aqui, se for uma temperatura de 100, a temperatura ela vai dar levemente alta e você vai ligar o resfriamento. Mas se for uma temperatura de 150 graus Celsius, por exemplo, esse caso da linha 36 vai sempre se manter verdadeiro. E, portanto, o bloco da linha 40 nunca vai ser executado. Então eu preciso mudar também a lógica apresentada aqui. Eu vou trabalhar não com limite inferior, mas eu vou trabalhar com o limite superior da temperatura da minha faixa aqui. Então eu vou trabalhar com 103,0. Caso a temperatura ela fique então acima desse cara, tá? Desculpe, deixa eu remontar aqui, fazendo uma cópia. Opa, errei. Fazendo uma cópia. Então, se a temperatura ela for menor do que 103,0, isso vai me indicar que eu estou com uma temperatura que ainda está em uma faixa de temperatura levemente alta, portanto eu preciso ligar o resfriamento. Se passar dessa temperatura, eu sei que eu vou atingir o perigosamente alto e, portanto, eu posso chegar e colocar, eu vou até colocar aqui um maior ou igual a 103, a coisa vai funcionar. Tá? Então, eu vou estar na condição de perigosamente alto. Isso daqui, no fundo, resolve o problema. Você tem um código que está funcional, que está com uma condição que a lógica em si ela funciona, mas eu gostaria de mostrar uma outra forma de escrever isso daqui de maneira que fique mais palatável, talvez,
pro usuário, não para o usuário, perdão, para o programador. Uma lógica que mostre a cada comando a faixa de temperatura na qual eu quero efetivamente trabalhar. Olha só, vou repetir, hein? O que está apresentado na tela é funcional, é algo que pode ser implementado. Se você acha que isso daqui está bom para você, está tranquilo, tá? Tá perfeito. Mas para um programador, talvez fique mais legível trabalhar com o que eu vou mostrar para você agora. Então vamos lá. Novamente, eu vou pegar e vou copiar a lógica que eu tinha apresentado. A lógica que eu tinha apresentado antes. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou montar uma associação de relacionais. Eu quero trabalhar com duas condições: o limite inferior e o limite superior. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui é uma coisa legal, tá, gente, para a IDE. No momento que eu peguei e selecionei, eu apertei o comando de abrir parênteses e ele naturalmente já pegou, automaticamente, naturalmente é fogo, né? Mas automaticamente ele colocou aquilo que está selecionado entre parênteses. Então isso daí te dá uma folga aí. Então eu quero verificar se a condição de temperatura está entre uma faixa que é, e agora eu vou colocar, superior a 99,5 e eu quero verificar, então, se ela é superior a 99,5 e se ela é inferior, perdão, 97,5 aqui, desculpe, 97,5 e inferior a 99,5. Então, isso daqui está me dizendo que, de longe, o programador ele consegue identificar melhor que você está querendo trabalhar com uma faixa de temperatura. Note que isso daqui tem um custo a mais na avaliação do teu problema. Por quê? Você tem duas avaliações a serem realizadas. A avaliação na primeira condição, na primeira relação, né, de temperatura e depois outra. Ou seja, é um processamentozinho a mais que você está realizando. Mas e aí, agora depende do que efetivamente você quer como programador. Se você está trabalhando com controle, você está trabalhando de uma maneira que deixe muito claro para o programador o que você quer, talvez essa daqui seja melhor. O que você tem então? Se a temperatura, vou mudar, né? Então estou aqui com uma temperatura de 99. 99, eu sei que a temperatura ela é falsa, tá? Perdão, aqui essa condição ela é falsa e, portanto, eu vou chegar aqui, tá? E aí eu verifico. A temperatura ela é acima de 99, de 97,5? Verdadeiro, sim, ela é acima de 99,5. E ela é abaixo de 99,5, bem, considerando que eu coloquei ali 99, esse cara daqui vai me dar verdadeiro. E eu estou utilizando aqui o comando E. Sendo o comando E, que é o pessimista, o que vai acontecer? Esse moço aqui é verdadeiro e esse aqui também é verdadeiro. Sendo assim, eu tenho verdadeiro. E, portanto, eu estou na faixa de temperatura que é normal. Vamos pegar agora e mudar o exemplo. Vou pegar e vou subir aqui e vou colocar 100. Então agora, para a condição de 100, eu já sei que o bloco da linha 27 ao 30 vai dar falso e, portanto, ele vai entrar aqui. E aí vamos lá, hein? Eu tenho agora a condição. A temperatura ela é acima de 97,5. Olha,
Tá? Então esse cara daqui é verdadeiro. A temperatura, ela é abaixo de 99,5? Não, é falso. E sendo falso, agora você tem uma relação, né, de pessimismo, né, com o operador E, de verdadeiro e falso. E isso daqui vai dar falso. Então, se todo o resultado desse bloco aqui dá falso, agora você vem então para esse bloquinho da linha 38. E novamente você pode trabalhar com uma faixa de temperatura, se você quiser, para deixar claro para o programador. Então, como é que eu posso trabalhar com isso? Eu posso seguir o mesmo princípio que foi apresentado anteriormente. Esse cara daqui. E você verifica as condições. Vamos montar aqui o caso então. Se a temperatura ela for acima de 99,5 e se ela estiver abaixo de 103. Eu não vou me repetir em relação à lógica, porque a lógica ela foi apresentada. E nessa situação, eu estou deixando muito claro qual é a faixa de trabalho que eu estou querendo executar, né, as ações de instrução para ligar o resfriamento. E por fim, tá, seguindo a lógica do pessimista, se a temperatura ela for acima de 103, naturalmente ele vai pegar e vai executar aqui a ação de emergência pela temperatura perigosamente alta. Vamos lá. O que isso daqui significa? Note que eu mostrei para você 3 lógicas. A primeira, que era a lógica original, estava completamente errada. E, portanto, você tem que pensar muito bem se o teu código vai funcionar ou não. Como a gente testou isso? A gente testou criando exemplos. Então, essa é uma prática que eu estou pedindo para você praticar mesmo. Tá? Refazer, analisar sempre situações e verificar se o seu código vai funcionar ou não. Então, a primeira coisa a gente viu não vai funcionar. A segunda lógica que eu mostrei para você é a lógica em computação científica. É a lógica mais eficiente. É a lógica que não fica tão clara assim para o programador, mas eu estou fazendo apenas uma instrução e montando o meu código de uma maneira que tudo faça sentido. E a última lógica que eu mostrei para você é a lógica na qual deixa mais claro para o programador, mas ela não é a mais eficiente que tem. Mas eu fiz questão de mostrar para você essa última lógica aí, porque talvez para o iniciante, para o cara que está começando a programar, que é o seu caso, né, talvez na cabeça se torne algo mais palatável, algo que faça mais sentido. Então, esse é o motivo pelo qual eu mostrei para você esse tipo de lógica aqui. Para deixar mais claro essa última lógica, eu tinha esquecido de colocar isso, vou colocar agora. Tá? Note que eu tenho aqui uma operação de menor. Então, para deixar a faixa mais palatável ainda, eu vou mudar um pouquinho aqui e vou colocar um igual menor. Na verdade é menor igual, né? Isso. Tá? Então aqui eu até botei errado, tá, pessoal? Presta atenção aí. Como é uma única aula, é menor igual. Só para tirar, né? Mudar a maneira com a qual você está trabalhando com a faixa, considerando que os limites, um é menor, tá? E o outro é maior ou igual. Só para situação em que você tem a temperatura de 97,5, você consiga se encaixar nessa situação.
tá bom? E por último, o último tópico dessa aula, pô, professor, por que você colocou um bloco de else? Isso daqui é a tua situação como programador de salvaguarda. Vou colocar a seguinte situação. Imagine agora que esse bloco aqui que eu botei comentado fosse uma situação em que o teu código ele vai lá no sensor e pega um valor de temperatura, ou ele pega na tua modelagem e pega um determinado valor. Mas olha só o que pode acontecer. Pode acontecer. E isso daí nenhum programa está livre. No momento em que o sensor, que o código lá foi buscar o valor de uma temperatura na memória do computador, hein? Essa temperatura ela tem que estar na memória do computador e o sistema operacional buscou o valor da temperatura lá no sensor. Ao invés dele buscar um valor, tá? Ele buscou, sei lá, um caractere. Caraca, por quê? Talvez tenha dado erro no sistema operacional, talvez tenha dado erro no hardware do teu sensor, talvez tenha dado erro no método numérico da tua modelagem e as coisas saíram de controle a nível de programação, a nível de componente do hardware, a nível... alguma coisa deu errado no teu programa. Para que eu coloquei aquele else então? Caso você tenha as situações, essas aqui são as situações físicas na qual você está querendo uma linha de ação. Mas, e se não for o resultado, né, vier lá do teu modelo ou do teu sensor, não se encaixar em nada disso daqui? For, sei lá, algo que não se encaixa aqui, não se encaixa aqui. Olha, se você chegar a essa condição, e pode vir a acontecer, é porque algo deu completamente errado no teu programa. Então, caso nenhuma dessas situações físicas se encaixe, é porque deu um problema que você tem que parar tudo, abrir o teu programa, verificar o que está acontecendo e, portanto, eu deixei esse else final aqui para você, como programador. Aliás, aqui está até errado, tá? E eu vou corrigir agora contigo. Não são ações de emergência, são ações de depuração do código. Tem alguma coisa na tua lógica ou alguma coisa no hardware, nos componentes do computador que deram problema. E isso daqui é uma mensagem para o programador. Cara, vai lá olhar essa parada aí, porque tem alguma coisa errada. Então, note que eu mostrei para vocês aqui o exemplo de um if encadeado, a maneira como ele se comporta. Trabalhamos com um exemplo mais prático, como a avaliação de temperatura de um reator. Analisamos a lógica física, a lógica do tipo de variável que eu estou trabalhando, lembrando que antes eu estava com o inteiro aqui. E, por fim, eu ainda mostrei para você um salvaguardo para o programador, para que ele possa também identificar problemas efetivos dentro da estrutura de trabalho dele. Sensor ou modelagem, método numérico que seja, e como ele consegue avaliar esse tipo de situação. Espero aí que você tenha gostado da aula. Era isso que eu queria mostrar para você. Brinca aí com o código, mexe, tá? Vê aí o que você acha legal. E a gente se vê na próxima. Até mais.